Olá, eu sou Marcelo Botelho da Veus e com muita satisfação estamos aqui começando o nosso segundo programa, o nosso segundo episódio do nosso querido Veuscast. E temos a participação novamente aqui do Dr. Fábio Veríssimo, Boa tarde. do Felipe Damasceno, Prazer. o qual nós vamos começar a discutir cenários de tecnologia digital, cenários da saúde, mercado, tudo que está relacionado a esse universo gigantesco que é a saúde, mas principalmente puxando para o lado da tecnologia, do cenário de point of care. E na temática de hoje, no cenário de hoje, nós vamos falar principalmente dificuldade. Por que a inovação, a transformação, a disrupção, a mudança em saúde é tão difícil? Tão demorada, é tão complexa, ela às vezes frustra muita gente, ela demora demais para acontecer. Verdade. E esse vai ser o nosso tema, a gente vai tentar, dentro dessa temática, conversarmos aí por algum tempo, bater um papo e levar para todo mundo que está nos ouvindo um pouco da nossa opinião, do nosso conhecimento, da nossa história, da experiência e principalmente da nossa vivência, o que a gente está vendo no mercado. E nesse cenário a gente vai começar já também trazendo um pouquinho da nossa primeira conversa, a questão do point of care, do cenário do point of care, principalmente do momento que estamos vivendo. O país agora recrudesceu bastante a questão da campanha da dengue, do cenário da dengue. Infelizmente, recordes de contaminação, recordes de morte, mas eu acredito que vai ter solução e a gente vai melhorar, a gente vai ser otimista, a coisa vai melhorar, o Brasil vai andar para frente. E nesse sentido, a gente queria começar falando e reiterando tanto que nós colocamos, e durante esse período, do primeiro agora para o segundo episódio, os comentários, as posições, do que nós temos e que estamos observando para a testagem das campanhas de dengue. A união da solução do teste de dengue com o hemograma, transformando a jornada desse paciente, transformando não somente a jornada do paciente, transformando toda a trajetória de saúde que nós estamos observando, que pode ser efetivada e que está começando a ser efetivada em todo o cenário nacional. Isso para a gente é muito importante destacar isso. E aí nós temos uma série de pontos a serem levantados, né? Isso é importante debater sobre isso. O cenário convencional que a gente vê é o cenário da, lembrando, né, aquela coleta convencional, coleta do braço, a coleta invasiva, e você tem, depois disso, uma realização do exame no laboratório convencional. O ponto-chave dessa história, né? Você tem 2 exames usualmente sendo coletados, a dengue, sorologia, o doutor Fábio vai falar sobre isso, o hemograma, mas o ponto-chave, esse resultado retornando, essa informação retornando para o médico e para o paciente, normalmente, falando de realidade Brasil, tá? Novamente vou reiterar, tira o eixo, o Brasil não é São Paulo, Rio, Minas Gerais, Belo Horizonte, para ser mais exato, e Curitiba. O Brasil é imenso, são mais de 5 mil municípios, a gente tem que lembrar disso o tempo todo. É importante frisar isso. É o tempo de resposta desse resultado. Ele chega, na nossa experiência, que fizemos, como disse na primeira vez, eu fiz mais de 100 visitas, 100 apresentações em todo o Brasil em 2023, doutor Fábio, mais uma centena, e nós vimos que o tempo médio, 2, 5, 7, até 15 dias para receber esse resultado, o que traz pouca efetividade para você fazer uma conduta bacana, né, com esse paciente. Isso é o ponto, para mim, primordial. Então, o tempo é um fator muito importante, preponderante, que leva o point of care cada vez com mais visibilidade, mais aderência. E aí nós estamos falando de ser muito rápido, né? E isso não gera dúvida da efetividade que isso traz para o processo, né? No momento que você coloca o point of care fazendo isso. Eu primeiro queria já levantar a bola para o Fábio, dizendo o seguinte: Fábio, tem como questionar, tem como a gente ficar batendo que você fazendo o exame hoje, no método tradicional, vai demorar 2, 3, 4, 5, 7, pegamos casos de 15 dias para ter o resultado do hemograma com o exame de dengue correlacionado, contra 20 minutos? Isso ainda é um motivo de uma discussão ou é ponto pacífico, é uma transformação aguda e não há mais o que discutir? A gente tem que discutir agora como implementar, como avançar, como escalar, porque eu tenho muita dificuldade em entender qual é a barreira que pode ser vista isso. Obviamente, eu tenho que respeitar, ouvir o tempo inteiro o posicionamento de todas as equipes de saúde, todos os profissionais de saúde. Eu sou da área de tecnologia, como muita gente sabe, mas, assim, vendo todo o contexto, me causa muita dificuldade em entender por que esse modelo não é um modelo invertendo, né? Ele tem que ser o modelo tradicional, ele tem que ser o modelo de... Com certeza. Eu queria abrir para você um pouco desse debate aí. Então, hoje a gente tem um modelo que a gente pode falar que é um modelo
ultrapassado, né? A gente está com um modelo revolucionário aí de fazer um atendimento ao paciente. A gente botaria a dengue NS1. Hoje usualmente, o protocolo, o paciente chega numa unidade de atendimento e ele com suspeita de dengue, ele faz um hemograma e uma sorologia. Esse exame vai demorar de média uns 7, 2, 5 dias, uma semana, que seja. Em relação à nossa proposta que a gente está fazendo, acho que a página virada, a gente não tem que falar, em 20 minutos a resposta é muito mais assertiva e muito mais eficaz, ágil. Mas se a gente pegar o modelo que hoje usualmente é utilizado, a gente tem um paciente chegando com uma suspeita de dengue, vai ser solicitado um hemograma e uma sorologia. Esse exame vai ser coletado e enviado para um laboratório que vai fazer esse exame e vai devolver esse laudo em 2, 3, 5, 7 dias. E aí a gente faz uma colocação aqui, porque geralmente é pedida a sorologia, que é a pesquisa do antígeno, do anticorpo IgG e IgM. Esse anticorpo demora em média pelo organismo começar a produzir uns 7 dias. Então, se o paciente chega num posto com uma suspeita de dengue com 1 ou 2 dias com os sintomas, e ele colhe uma sorologia e um hemograma, possivelmente essa sorologia não vai dar uma resposta, vai dar um falso negativo, né, para dengue. E em contrapartida, a gente estaria utilizando o dengue NS1, que é o antígeno, que daria numa janela de 1 a 5 dias um resultado fidedigno de uma positividade para dengue. Então, assim, seria uma mudança de modelo do pedido da sorologia para um antígeno, que é o NS1, que tem esse curto janela de detecção. Já no primeiro dia de sintoma, a gente consegue detectar um paciente infectado com dengue, contra uma sorologia de IgG-IgM, que vai levar uns 7 dias para o paciente começar a produção do anticorpo contra a dengue. Esse paciente pode continuar evoluindo com sintomas, ter que retornar novamente à unidade de atendimento e refazer novos exames, até que passe um período que essa janela imunológica seja cumprida e comece a ser detectado o anticorpo. Isso, então, se não acontecer uma tragédia antes, né? E outro ponto, né? E também, se nós conseguimos, se o Pocket consegue entregar durante a consulta do paciente uma informação que aquele paciente pode estar detectado, reativo, né, vamos chamar de positivo para dengue durante a consulta com o médico, e além disso, você tem um hemograma que fornece uma série de parâmetros, sim, podendo sinalizar se essa dengue está evoluindo para um cenário mais grave. Sim, podendo ver uma leucopenia, uma plaquetopenia. Então, nesse cenário, para mim é inconteste, quer dizer, você está entregando para o médico uma informação, uma evidência baseado exatamente em exames que vai ajudar muito a conduta desse médico perante o paciente. Eu acho que isso não tem muito que se questionar. Não. Assim, o que eu vejo, assim, vamos lá, rotina hoje tradicional, né? Você tem 1.000 pessoas na fila, as 1.000 pessoas vão fazer uma coleta invasiva, você vai fazer os 2 exames, a sorologia e o hemograma, você vai esperar, como eu disse, depende, para ninguém ficar gritando, não, mas aqui na minha região faz em 2 horas. No Brasil, 2, 5, 7, até 15 dias para você ter essa resposta. Ou seja, certamente a fotografia, quando chega o resultado, já está completamente desfocada, já é completamente desatualizada. E depois disso, tem que se considerar o seguinte: o médico que está lá na frente atendendo esse paciente, ele tem que tomar uma decisão. Se ele está percebendo, na avaliação clínica, ele vai internar. Na anamnese dele. Na anamnese, ele vai tentar internar sem ter uma confirmação, uma evidência que o exame oferece, seguindo aquela máxima que as decisões dos médicos estão fortemente lastreadas. No modelo Pocket é totalmente diferente, né? Você está dizendo, a gente está observando, a gente está vendo isso. Você faz o procedimento, você tem o resultado de uma janela de até 20 minutos e você entrega para o médico uma informação que dá para ele uma chance imensa de avaliação mais assertiva. Isso é fato. Fato. Fato, página virada, eu acho que é inconteste, não tem mais. Não tem como contestar esse tipo de
solução, né? Não tem como. Aí vem o questionamento, mas vai haver o questionamento, é saltar, é sadio, é uma inovação, né? É um modelo novo. Mas os custos? Os custos, quando você compara, existe uma alegação forte dizendo, peraí, mas esse hemograma junto com a dengue, do NS1, será mais caro. Então é muito interessante, né, quando você avalia esse custo. O custo do exame em si, se você for avaliar exclusivamente o exame, certamente vai ser mais caro. Lembrando do modelo tradicional do laboratório, que é alta concentração, realizados em grandes máquinas, com enorme efetividade, enorme produtividade, volume, em grandes centros. Lembrando que tem a diferença do tempo que você vai dar essa resposta desse exame, como eu disse, em muitos casos em dias. E no Pocket está falando de minutos. No nosso caso, sempre em até 20 Se parar para a gente analisar o contexto que o Fábio falou, tendo em vista que o paciente ele retorna na unidade, é esse o ponto. Eu acho que o custo se paga, né? O custo saúde, quando você compara o modelo tradicional com o modelo Pocket, a comparação é absurdamente positiva para o Pocket. Vamos pegar exatamente o custo do paciente, o custo médico, o custo da unidade e, principalmente, quando você fala do custo de internações, que podem ser indevidas, certamente muitas devidas, mas muitas indevidas. Você está expondo o paciente que ele não tem dengue, não tem nada disso. Mas o médico, por precaução, internou. Corretíssimo, perfeito, indiscutível. O paciente, nesse caso, Felipe, que a gente da proposta do Pocket, ele está saindo com alguma coisa palpável ali, um laudo, de que ele tem ou não tem a doença. Então, o médico também tem todo esse respaldo e o paciente sai com isso. Quando a gente faz o modelo atual, ele sai com um exame, ou nenhum exame, né? Ele sai com uma coleta, em que ele vai esperar tantos dias para ter exame, e no dia seguinte ele passa mal novamente e retorna novamente à unidade e faz novos exames, e esse fica uma cadeia de custos constantes e sem efetividade para você dar o posicionamento correto para o paciente. Então, assim, o custo saúde da operação, quando comparada às duas, é absurdo. A diferença é absurda, ou seja, você tem uma diferenciação de custo absurda. Se você comparar somente o custo do exame, pode ser que o custo tradicional seja mais barato. Quando você compara custo-saúde, a diferença do modelo do Pocket, do hemodengue, do hemograma da dengue, etc., com toda essa cadeia de eventos, é desproporcionalmente favorável ao Pocket. Se nós falarmos de uma internação que for poupada de forma correta, de forma clara, porque não tem nenhuma evidência para isso, você já certamente pagou uma centena de exames. E sem contar o custo do paciente, custo de locamento, custo do médico. Então, assim, existe um dado extremamente favorável. Quer dizer, o modelo que nós estamos falando, que está sendo proposto nacionalmente, muda a jornada do paciente, traz muito mais valor para o médico, que é uma parte, talvez uma das mais importantes, tirando o paciente, a segunda parte mais importante, que está ali com o paciente, está ali no que tomar uma decisão, você está dando uma informação. E aí, nesse sentido, fica a pergunta, será que vai emplacar? Eu não tenho na minha posição é muito clara, 100% de certeza que vai. Você tem algum também? Não tenho dúvida nenhuma que vai emplacar, tem que emplacar e... E aí depende de quê para emplacar? Depende de conhecer a solução? Esse é o ponto. Vou falar de experiência minha, depois eu peço para o Fábio também. Nossa experiência, minha experiência, óbvio que o médico, a pessoa que está ali cuidando do paciente, na linha de frente, a preocupação dele é toda, que ele quer entender o que é isso. Me explica. É o famoso me explica. Me pega na mão e me mostra como é que é. No primeiro momento, ele talvez não entenda. E vai refutar. Não sei o que é isso. O meu modelo é esse, me explica. Eu vou dizer a experiência nossa. De 10 médicos nós apresentamos o modelo, 11 estou sendo aqui, querem aderir. Aí depois que você explica, que você mostra, por evidência, e nós fizemos uma operação muito interessante. Fizemos procedimentos convencionais, coletando material convencional, fazendo a rotina do laboratório, tudo convencional, e paralelamente a mesma rotina no Pocket. E pedimos para o médico, o senhor fica à vontade, compara. Essa informação só vai ter 20 minutos, essa outra só vai ter daqui a 2, 3 dias. E o senhor compara. E avalia posteriormente, e fizemos isso com um N bem grande de pacientes. Então, isso foi uma experiência, se é que eu posso chamar de experiência, não foi, trazendo para o paciente a melhor conduta possível. Ele fez o procedimento tradicional e, em paralelo, fez uma gotinha no dedo. E a evidência para o médico foi maravilhosa. Então, assim, nós conseguimos mostrar. Quando o médico observou isso, entendeu isso, e nós estamos vendo isso na prática, ele não aceita retornar ao modelo anterior. Ele fala, peraí, eu não quero voltar ao modelo anterior.
Eu estou salvando crianças, eu estou salvando vidas, eu estou sendo infinitamente mais assertivo usando esse procedimento, que na minha cadeia de eventos de saúde, além disso, é muito mais barato. Então é uma mudança, aí eu posso usar a palavra que tem um brasileiro que usa muito, é uma disrupção. Você muda de uma forma muito aguda esse evento de saúde. Você está tirando uma situação crítica, problemática, precária, mas é o que tem. Para um cenário novo, onde você consegue mudar a dinâmica e favorecer, novamente, o médico, porque ele vai ter condições de ter informação, e o paciente, que na minha opinião não tem que discutir, o foco é o paciente. Tudo tem que estar focado no paciente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente ter ainda mais embasamento de afirmar esse modelo veio, vai ficar e vai crescer. O modelo, como o Marcelo disse, realmente o foco no paciente, o médico tem a segurança de estar tendo uma conduta assertiva, né? Tendo uma assertividade maior, dando um prognóstico melhor para a evolução da doença do paciente. Então, assim, foi o que o Marcelo falou, de apresentações de 10 médicos que a gente apresentou e mostrou as soluções, né? A gente está falando aqui, nesse caso, no momento de dengue e hemograma, porque é o momento que a gente está vivendo, mas a gente apresentou outras soluções também. E eles, de 10, 11 querem aderir à solução e é o caminho sem volta. É isso. E aí Isso ajuda a reduzir também a quantidade de pessoas em fila, ajuda a reduzir... libera leito que está sendo utilizado. Estamos vendo só pontos positivos. Exato. Existe um questionamento também que foi feito, isso é importante colocar, esses questionamentos são importantes. Não dá para ter unanimidade, tem que ter o questionamento. É muito salutar isso. Mas existe uma referência técnica, esse hemograma funciona. Senhores, tem trabalhos sendo publicados por universidades ao redor do mundo falando do hemograma pocket. Nós felizmente tivemos acesso a alguns trabalhos mostrando a evidência clara. E trabalhos na Europa dizendo claramente tem que ser implantado. Ele vale, tem valor. E cabe destacar também, existem modelos de hemogramas que estão vindo para o mercado. E nós estamos também acessando esse tipo de solução fantásticos. Que eu diria assim, que o modelo que a gente tem hoje, o Fábio pode falar um pouquinho, que a gente está usando, que a gente está vendo, que a gente está divulgando, mas também tem outro modelo de hemograma, que é exatamente o equipamento convencional, que todos conhecem em laboratório. Todos. Eu comentei aqui da última vez, eu trabalhei com esse equipamento há 32 anos atrás, fazendo interfaceamento. É o mesmo equipamento, só que eles fizeram, vamos chamar de miniaturização. É um equipamento grande, com a mesma dinâmica, com a mesma metodologia. Evolução, né? Só que pequeno, ele miniaturizou o equipamento, vamos chamar assim. Para rotinas menores. Para rotinas menores, para você levar para a ponta e fazer como pocket. Então, você vai questionar esse equipamento também? Vai dizer que ele não vale nada? Pelo amor de Deus, é o mesmo equipamento que todo mundo usa há 30 anos. Só que em vez de ser equipamento do tamanho dessa mesa, agora é equipamento minúsculo. Óbvio que ele tem, como ele segue a mesma metodologia dos equipamentos convencionais. Tem diluente, isotão, tem diluente, tem isotão, etc. Exatamente. Diferente desse que a gente tem utilizado na ponta, que ele não tem nenhum tipo de reagente. O dispositivo, ele tem todos os reagentes necessários para a execução do teste, o que facilita descarte e minimiza vários... Eu acho que, na verdade, gera um pouco de, talvez, receio, né? Isso. Das pessoas quanto a isso. Novo, né? Como que ponte? Mas é natural. Isso acontece no mercado como um todo, né? Sim. Tudo que é novo de primeiro cria esse receio. Sim. E eu acredito que na área da saúde tenha muitos exemplos disso, né? Vou te dar alguns. Vou te dar um exemplo que, principalmente os médicos, né, que é uma parte importantíssima para entender e aderir a esse modelo, é um equipamento chamado Da Vinci. Eu tenho que citar marca, a gente evita citar nomes e tal, mas esse é emblemático e já é de senso comum. Vai fazer 20 anos que esse equipamento foi lançado. Esse equipamento nada mais é do que uma unidade robótica para fazer cirurgias pouco invasivas. Olha o tamanho da complexidade da tecnologia. Cirurgias pouco invasivas. É um braço cirúrgico robótico. Eu lembro claramente, eu acompanhei um pouco à distância a introdução desse equipamento e principalmente os médicos cirurgiões negaram sobremaneira esse equipamento. Não tem como funcionar, não vai substituir a mão do médico, isso é um absurdo, e se parar, e se falhar, e se não sei... Todos os tipos de questionamento. Justos. Tinha que entender que história é essa, que equipamento é esse. Aí veio outro questionamento pior ainda. Vai substituir o médico, o cirurgião, daqui a alguns anos. Bem, já se passaram 20 anos. Há que se fazer uma ponderação muito importante. Hoje, 20 anos depois,
Vai fazer 20 anos ainda. Acho que não fez 20 anos o Da Vinci. Está fazendo, sei lá, 18 anos. É uma ponderação muito importante. As maiores redes de hospitais do Brasil, pública e privada, hoje elas usam como modelo, referência, destaque para o mercado, o uso dos equipamentos robóticos. Olha que interessante. Demorou 18 anos para isso mudar, um changing game absurdo. Você vê anúncios, não, a nossa unidade, nossa sala cirúrgica tal é dotada de equipamento robótico Da Vinci versão tal, que é mais isso, que é mais aquilo, agora tem IA, tem isso, tem aquilo. Então, assim, foi um trabalho muito árduo. E aí veio o tema inicial. Demorou 20 anos. É muito tempo. O nome disso é precaução. O nome disso, e o entendimento, na minha opinião, que todos nós temos que ter, todos, o paciente, todos da cadeia de saúde, todos os envolvidos, é precaução. O médico é entender muito claramente o impacto daquilo ali, positivo e negativo. Tem tecnologias que, mesmo tendo impacto negativo, vão ser levadas à frente, porque é necessário o benefício. Custo-benefício. Segundo caso que eu queria trazer para vocês, que esse já é de um senso mais comum, mais presente, telemedicina. A telemedicina, antes da pandemia, era um patinho feio. Vamos lá, né? Lógico que tem muita gente que bota. Aqui a gente está batendo um papo. A gente vai falar o que a gente acha sem filtro. Senão não tem sentido. A telemedicina antes do Covid não funciona, isso é um absurdo. Como é que vai ser a relação? Todos os tipos de... Novamente, justos. Entrou a Covid. Qual foi um dos pontos de maior crescimento que teve, veja as empresas de telemedicina, durante a Covid? Durante a Covid, qual foram as empresas que tiveram maior crescimento? Telemedicina. E aí a pergunta que se faz hoje, você vai tirar a telemedicina? Você vai dizer que a telemedicina... E o que mudou? Por que você estabeleceu a telemedicina pós-Covid? Porque você teve a oportunidade de usar. Você teve a oportunidade, a necessidade de usar. No momento que você teve... No caso da Covid foi terrível, porque você era obrigado a usar, porque você não podia sair, não podia se deslocar, tinha limitações físicas, sanitárias, todos os tipos de limitações. A telemedicina veio e hoje você vê que a telemedicina ganhou um destaque enorme no mercado, ainda continua um questionamento regulatório imenso, que deve continuar, deve existir, mas eu não consigo imaginar nem por um segundo a possibilidade de você tirar a telemedicina do mercado. De você dizer, não faz sentido eu ter um médico podendo me posicionar sobre tais e tais situações, tais e tais. Óbvio, tem casos e casos, mas eu prefiro 1 milhão de vezes a 0 ser atendido por um médico por telemedicina por não ser atendido por ninguém. Simples assim, sabendo que tem um médico que vai poder me atender. E principalmente, novamente, levando o cenário Brasil, eu estou acompanhando grandes operações de grandes hospitais, levando telemedicina para o Brasil inteiro. Você tem um hub em São Paulo atendendo uma pessoa numa fronteira muito distante. Então, é o segundo ponto que eu trago da demora, mas com a necessidade de uso, ela se prontificou, ela não volta atrás. Eu não consigo conceber o retorno disso. E eu vou trazer um terceiro caso, que é um caso meu pessoal, uma tecnologia. Eu vou depois pedir ajuda de uma pessoa da minha equipe que está comigo há 30 anos para ele me dizer a data certa. Mas há muito tempo atrás, eu diria que já tem uns 15 anos, nós implantamos laudos pelo celular. É isso mesmo. Eu tenho muito orgulho de dizer que nós fomos a primeira empresa a estar em todos os portais WAP. Ninguém sabe o que é portal WAP hoje, isso é um passado distante, mas nós fomos a primeira empresa a estar em todas as operadoras. Nominalmente, TIM, Vivo e Claro, você acessava o portal WAP, era um predecessor do cenário da internet de uma forma geral. Você entrava lá e pedia resultados de exames. E você digitava lá a sua identificação e senha e você acessava o seu exame. Simplesmente fantástico. Nós divulgamos isso maciçamente em todo o mercado e ganhamos um grande destaque. Foi rápido? Não. Eu lembro, eu apresentei isso para um determinado grupo, para um determinado vice-presidente desse grupo, e eu fui, eu diria assim, brutalmente, quase fisicamente rechaçado. A primeira alegação disse, isso é um absurdo que você está fazendo. Isso é uma excrescência. Como que o paciente vai acessar o laudo? Isso que eu estou falando foi comigo, não estou contando história de ninguém. Minha história. Como que você vai permitir isso, não vou citar o nome nem, a fórceps, mas estou comentando só
pessoas do mais alto destaque dentro do cenário nacional. Como você vai permitir o acesso de uma informação tão importante pelo celular? Isso é inseguro, isso não vale nada, isso não funciona, isso não presta, etc. Nós explicamos, apresentamos, fizemos congressos, feiras, eventos. Eu acho que não precisa dizer a resposta desse cenário se hoje a gente acessa ou não acessa laudos, exames, resultados de tudo. Não só falando de laboratório, falando de tudo pelo celular. Não é mais nem portal WAP, isso já caducou, mas estamos falando de internet de uma forma geral, portais web de uma forma geral. Isso para mim foi um exemplo muito interessante. No primeiro momento, refutar com toda a força, porque é a mudança. E o medo da mudança não é de agora, o medo da mudança é de sempre, né? A única certeza que eu tenho é que a mudança é inevitável. Você enxerga que está acontecendo isso de novo? Claramente. Isso me fez, assim, eu acredito muito que a gente repete, a vida é muito repetitiva, né? O ser humano é muito repetitivo, a gente é pouco criativo em algumas coisas, a gente repete os mesmos ciclos, a exaustão, isso para mim é muito claro. Mas que se repita, né? Se é pro bem do paciente em si, né? É esse o ponto, Felipe. A evolução. Este caso desse laudo dos portais WAP que nós implantamos e essa negação primeiramente observada, um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre isso, tinha um motivo, tinha as suas razões. Eu vou falar primeiro das razões médicas, o desconfiança. Será que a tecnologia acomoda isso? Será que isso não é uma brutalidade, etc. Na época, só para lembrar, os laudos eram entregues em papel, que qualquer um acessava, as pessoas estavam na mesa. Em suma, não há como se comparar hoje, principalmente hoje. Mas é importante eu destacar esses 3 exemplos do tempo que demorou da introdução da tecnologia até ela atingir, não estou falando de maturidade, eu estou falando de ela atingir a aceitação. Falei do Da Vinci, falei da telemedicina. A telemedicina, para mim, é um marco. A mudança do antes e do depois em 3 anos. E dos laudos, que eu tenho orgulho de dizer, fomos a primeira empresa no Brasil, quiçá uma das pioneiras no mundo, a colocar em portais WAP de todas as operadoras do Brasil. E hoje, como eu disse, não preciso dar minha resposta. Está aí, todo mundo acessa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas por que você acha, Marcelo, que esse momento, essa dificuldade acontece? Eu só queria primeiro pontuar essa dificuldade. Eu sempre estou colocando na conta, principalmente do médico, da cautela, da precaução, de entender para não deixar passar uma coisa que pode... É natural, né? É a preocupação com a vida do paciente, né? Até porque ele está colocando o CRM dele lá, né? E há de se entender que durante a história, e vai continuar acontecendo, inevitável, tiveram várias e várias tecnologias, medicamentos, procedimentos que deram errado. E a pergunta é, e aí, o que você faz? A gente é questionado direto. Isso, deram errado. Tem uma lista imensa de medicamentos que deram errado, de procedimentos que não eram tão bons quanto os procedimentos atuais. Medicamentos vários que eram teratrogênicos que causavam malformação. Acho que o Fábio vai ficar falando um dia dessa situação. E nem por isso você vai deixar de evoluir. Obviamente, o custo disso é imenso. Eu lembro muito bem, você falou dos medicamentos que davam alteração, eu lembro de um medicamento... me acabou de fugir o nome, que a grávida, se tomasse, dava malformação no feto. E uma coisa gravíssima, fato. E tantos outros nesse cenário aconteceram, né? E aí vem um ponto para mim, um ponto muito importante, né? Nós falamos da precaução do médico, mas vamos falar de procedimentos novamente do nosso cenário. A mudança de rota de um transatlântico no mar gelado, congelado, ou seja, o mar congelado para mim representa a precariedade, a dificuldade, o cenário já estabelecido sem nenhum tipo de vontade de alterar o mar gelado. Esse para mim é um ponto que a gente pode trabalhar muito, porque a do médico acho que já vai acontecer. Se você mostra as evidências, se você participa, ele muda em 2 minutos. Ele entende, ele vê, ele acredita. Eu estou muito crédulo em relação a isso. Mas os transatlânticos nem tanto. Eu acho que a demora dali... Eu brinco dizer o seguinte, é mais ou menos o seguinte, você está vendo que o iceberg está na sua frente e você não muda a rota, você colide com ele e afunda. É assim, tão paradoxal como você possa imaginar. Mas agora no mercado, a gente está observando que o transatlântico tem que mudar a sua rota, trabalhar com outras metodologias, entender outros cenários, mas começaram a aparecer que era inevitável.
eu estou brincando aqui, vou chamar de lanchas torpedeiras, lanchas ultra rápidas, que estão... Navio quebra-gelo. Navio quebra-gelo, a gente pode arrumar uns 30 nomes, eu não sou do mundo náutico, mas quem está ouvindo aí deve dar uns 20 nomes diferentes, que são mais rápidos, mais eficientes, mais etc. E a gente está vendo isso acontecer no mercado, e isso vai também ajudar essa mudança. Vamos ser, assim, bem objetivos. O líder do segmento de laboratórios no Brasil tem aproximadamente 1.000 unidades de atendimento. O líder. O líder do segmento em farmácias tem 3.000 unidades implantadas, 1.600 unidades de serviços prontas para serviços de saúde, serviços farmacêuticos, desculpa, e está introduzindo 300 novas por ano, já estabelecido como serviço de saúde, já deixando o discurso claro, é um serviço de saúde. Irá atuar como atendimento inicial, atendimento primário, atendimento básico, como serviço de saúde. Isso já está firmado, isso está acontecendo. A pergunta que fica é por que o transatlântico não está mudando a rota? Por que o transatlântico também não está fazendo isso? A visão que eu tenho e que eu continuo vendo com um pouco aí para o lado do laboratório, com uma necessidade de mudança, o laboratório ainda é um modelo, como eu já falei da outra vez, extremamente concentrado. Ele se fixou dessa forma. Você vê muitos laboratórios hoje sem posto de coleta, sem laboratório, somente como posto de coleta. E agora, com a mudança da RDC, etc., está vendo unidades distribuídas. E as farmácias, que na essência é um setor altamente distribuído, mais de 90 mil, chegando a 100 mil agora, entrando nesse cenário com essas lanchas super rápidas. E vão dinamizar o atendimento inicial com muita velocidade. Vem um questionamento, mas eles vão conseguir? Eles vão introduzir com péssima qualidade, com procedimento... Eu não vou citar o nome, mas assim, existe uma colocação muito contundente de uma rede de farmácia positiva, contundente para o mercado, hoje vigente, mas para o novo mercado maravilhosa, que fala o seguinte: não, nosso cenário é usar absolutamente em todas as etapas a tecnologia e a digitalização. Isso cria um padrão, um modelo que a gente consegue sustentar qualidade, velocidade, agilidade, padrões, etc. E não tem que discutir. Isso vai ser a nossa nova realidade. Ora bolas, onde eu volto a dizer, onde eu assino. E tem que tirar do coração o amor do laboratório e falar o seguinte: peraí, olha o que esse cidadão está falando. O que ele está falando é fato. Hoje todos nós carregamos supercomputadores no bolso. Todos nós realizamos procedimentos hipercomplexos a partir de programas estabelecidos. Poderia dar uma lista aqui de uns 300 exemplos. Quer começar? Fala todas aquelas marcas, abre lá o Play Store, Apple Store, todas as primeiras marcas estão lá, de saúde, de vida, de produtividade, todas são programas extremamente complexos que estão lá nos ajudando todo dia. Eu não tenho dúvida que as empresas de saúde, não só as farmácias, tá? Eu estou dando exemplo porque sem dúvida, ela tem a maior capilaridade do Brasil. Mas todas que estão aderindo a essa digitalização, usa a tecnologia, elas vão dar um salto quântico. Por isso, eu insisto, em 1, 2, 3 anos, vai haver uma mudança muito significativa nesse mercado. E mais um motor nisso, o paciente. O paciente começa a entender que eu fui lá, eu fiz a dengue, fiz o meu hemograma, fiz isso, em minutos e com qualidade, com segurança. O controle de qualidade é inevitável em todas as etapas. Se não tem qualidade, não tem sentido de você ir em lugar nenhum de saúde. Para que eu vou em algum lugar de saúde se não tem qualidade? Até porque o próprio laboratório gasta um dinheiro com controle de qualidade. Muito. Então, muito. eu acho que a preocupação maior deles é essa, né? Pô, como que você pode... O laboratório investe, sei lá, milhares de dinheiro em controle de qualidade, agora vem uma farmácia que, na visão dele, talvez não tenha o mesmo nível de qualidade do que ele. E aí fica esse conflito dos dois, né? Só que é tecnologia vindo, assim como tivemos na época da implantação de aplicativos. Vieram aplicativos, tiveram conflitos e tá aí, tá seguindo. Eu acho que realmente é a visão do mercado de implantar e entender que isso para o paciente realmente é a mudança. Tem que pensar no paciente como um todo, porque é a mudança do mercado que está acontecendo, né? Você levantou um ponto muito importante. Não é que se discutir, já falei isso várias vezes, vou falar mais uma vez. Referência em exames é laboratório. Querer mudar isso do dia para a noite é uma loucura. Eles fazem isso há 100 anos, 200, 1000 anos. Exames é laboratório, ponto final, não se discute. Mas a farmácia vai ter que adequar todos os controles de qualidade. E principalmente, não se esqueça, está na RDC.
Isso. Ela tem a supervisão de um laboratório, pelo amor de Deus. Não deixa de ser um laboratório, Ela né? Se vai- fizer essa união e Deveriam eles andar de entenderem mão a dada. essência disso por trás. Deveriam andar de mão dadas. Pois é. Deveriam. A gente não está vendo isso, a gente brinca, né, pelos comentários que a gente recebe. É muito engraçado, a gente recebe comentários nitidamente de pessoas públicos, donos, operadores, farmacêuticos, etc., do mundo da farmácia. Vamos lá agora, como é que eu faço, como é que eu participo, etc., etc. E do outro lado, o contrário, assim, não querendo entender. Para mim isso é um absurdo, porque, novamente, vocês estão um caso muito bom. O laboratório é o responsável pelos exames, o laboratório tem essa expertise. Ele que tem que ser a primeira pessoa a abraçar isso. E mais, ele está abraçando isso indiretamente com a farmácia, fazendo supervisão. Mas eu digo muito mais, ele deveria estar abraçando isso em todo o mercado. Ele tem esse know-how, ele tem essa capacidade. E não entendo porque ainda não ganhou essa velocidade. Tem algum outro interesse? Certamente sempre tem. A saúde, por mais que a gente queira dourar a pílula e colocar somente... Não é dessa forma. Novamente, tira o véu, né? Vamos tirar o véu e vamos falar também de mercado. Não é só isso. Tem mais coisas envolvidas e muitos interesses envolvidos. E insisto, o laboratório ele tem todas as ferramentas para primazia ser a referência em exames. E acho que deveria fazê-lo agora. Porque, novamente, o que nós estamos observando nitidamente é o transatlântico no mar congelado. E em volta está vindo torpedeiros, destroyers, sei lá o nome, e estão avançando com a velocidade 1000 vezes maior e demonstram que vão... E isso que eu estou colocando é só dar o Google. E eu estou muito feliz que hoje nós estamos fazendo esse episódio. Nós tivemos uma entrevista 2 dias atrás, que para mim foi emblemática, porque exatamente uma determinada rede falando exatamente isso. Falando, olha, nós já temos clareza que seremos um hub de saúde para todos os serviços primários. E isso resolve muito e ajuda muito. Isso para o paciente é muito bom, né? Você e começa a ver... Desafoga o sistema O Sistema também, Único né, de Saúde, né? Porque imagina, o paciente com a possibilidade de realizar exames próximo à casa dele, todo lugar tem uma farmácia, entende? E isso volta num tema que a gente falou, que é o teleatendimento. Imagina, se ele faz um teleatendimento, faz um primeiro atendimento ali numa farmácia, talvez para pegar algum determinado exame e volta, isso desafoga muito o Sistema Único de Saúde. Inclusive, a gente tem farmácias hoje que é patrocinada pelo governo, né, com aquele sistema de farmácia que o governo faz o patrocínio, farmácia popular. E assim, se isso realmente os médicos entenderem, o governo entender de fato que isso é um modelo que funciona, que a gente tem órgãos reguladores do governo que fiscalizam isso. Então, assim, ele pode entender que vai desafogar o sistema. E isso vai trazer benefício para a vida da pessoa, entende? E é isso que realmente a gente está vivendo um novo marco. E eu vejo que a Veu está levando isso mais, colocando isso mais em ponta no mercado, porque a gente está tentando mostrar para todos que é algo que não tem como mudar. Vai acontecer. Vai acontecer. Isso para mim é fato. A discussão para mim agora é só tempo. Quanto tempo? Lembrando novamente aquela velha que todo mundo já conhece, 50 anos para implantar o rádio, 20 anos para implantar a TV, o telefone 5 anos, eu acho que Point of Care, para ganhar o mercado, Point of Care não é novo, mas bota aí mais 3 anos para conseguir dinamizar isso de uma forma muito boa. Lembrando que a precaução, como eu citei várias vezes, defendendo a atuação do médico, é importantíssima. E também queria fazer um comentário, né? Isso em função de alguns comentários também que nós recebemos. Mas, Marcelo, o médico, eu não consigo ver o médico entendendo isso e tal, refutando. Eu não vejo os médicos... Só queria lembrar ao mercado, obviamente sem citar, sem expor ninguém, as maiores sociedades médicas do Brasil, se não a maior, os presidentes todos trabalham com Point of Care hoje. Curioso. Todos. Todos é um exagero da minha parte, um exagero enorme da minha parte, desculpa. Mas assim, vários trabalham com Point of Care, representam Point of Care e avançam. Eu posso até citar um caso muito especial, certamente uma das pessoas, a maior referência em Point of Care no Brasil, uma das maiores, ela vem de laboratório, vem de médico, patologista, conhece profundamente, trabalha mergulhado no cenário Point of Care. Então também temos que pesquisar e entender que o cenário da saúde, principalmente os médicos que representam muito nesse segmento, estão fortemente envolvidos nisso. Estou citando o exemplo de uma sociedade, mas tem várias.
E não só isso, presidentes, donos, operadores, profissionais de saúde, médicos, biólogos, biomédicos, bioquímicos, farmacêuticos, etc. Então, é importante destacar isso e deixar isso muito claro, que já existe uma participação significativa de pessoas e presidentes com muita representatividade nesse cenário. Mas a cautela, eu falei, vou insistir nesse cenário para defender e que a gente possa construir um pouco. Eu vou citar mais um exemplo, mais um caso nosso, sobre a precaução, sobre a cautela, sobre a... Eu não vejo outras palavras, acho que cautela é a palavra mais adequada para isso. Há muitos anos atrás, nós implantamos um serviço em função de uma evidência que eu tive. Uma pessoa muito próxima a mim era deficiente visual, vulgarmente chamado de cego, vulgarmente. Deficiente visual, e aquilo me incomodava, porque eu fui questionar, poxa, como você faz para ver o seu exame? Olha que curiosa essa história. Eu acho que essa história vai ilustrar um pouquinho tudo que a gente está falando da dificuldade, da mudança e etc. Ele falou, não, eu não leio, não tem como ler meus exames no laboratório. Laboratório com a preocupação imensa, do caso lá que eu falei, quando nós botamos os laudos pelo celular, uma determinada pessoa, um vice-presidente, uma grande, quase me trucidou, falando que era um absurdo, mas, e que não é pouco, hoje nós temos aí milhares de pessoas com deficiência, milhões de pessoas com deficiência visual, além de uma série de outras deficiências físicas. Falei, não, quem lê meu laudo, normalmente, esse caso em particular, é a pessoa que eu tenho mais próxima lá no meu prédio. Eu peço o porteiro, peço o faxineiro, ele vai lá e dou o laudo, ele lê. E lê para mim. Eu falei, interessante. Então, nós nos preocupamos sempre com a maior parte, mas essa parcela era completamente desassistida. Eu fiquei com isso na cabeça e lançamos um serviço de voz, laudos por voz. Olha como é que era. Esse deficiente visual, no ato da atendimento, recebia uma senha, era falada a senha para ele, sua identificação é 1, 2, 3, 4, 5, e sua senha é XYZ. Ele anotava aquilo, porque eles anotam isso normalmente. É muito curioso, foi uma experiência muito curiosa a minha, que eu vivi no Instituto Benjamin Constant aqui no Rio de Janeiro, fiz várias visitas a eles e comecei a entender o cenário do deficiente visual. Foi bem interessante. E como é que foi a dinâmica? Eu falei, poxa, vamos tentar entregar alguma coisa de valor e mudar a dinâmica dessas pessoas. E nós entregamos um serviço que ele falava o laudo. É isso mesmo que vocês estão entendendo, falava o laudo. Então você ligava, ele perguntava, digite sua identificação, você digitava. Digite sua senha, você digitava, ele falava, olá, senhor Felipe, o seu laudo, o seu resultado de glicemia é 110 microlitros por... Dava o seu resultado. E repetia, falava, o senhor entendeu? Quer que repita? Quer que eu mande ele por fax, por e-mail? Tinha toda uma... A gente construiu uma dinâmica, por e-mail não, por fax. Foi construído toda uma dinâmica. Olha que curioso. Esse serviço foi construído, implantado para atender deficientes visuais. Muito pouco tempo depois que eu implantei esse serviço, eu fui chamado por uma sociedade científica questionando. E, aliás, eu agradeço isso. Eu fui chamado de uma forma extremamente positiva, porque eu tinha não tenho um relacionamento muito positivo, e me pediram, Marcelo, vem aqui porque a gente está muito preocupado com esse serviço que você colocou. Esse serviço que você colocou, ele é extremamente complicado. Você está dando informações por telefone de uma forma muito, muito pouco convencional. Eu falei, não estou entendendo. Mas, mais uma vez, eu fiquei muito feliz que eu fui convidado a explanar o meu serviço. Se fosse outro, eles iam tomar outras medidas muito mais severas. Mas é interessante para vocês entenderem a visão do modelo vigente, que é a mesma coisa do Pocket, exatamente a mesma coisa. Fui com muita cordialidade recebido e eles me perguntaram, olha, a gente quer entender esse serviço de voz, porque nós estamos muito preocupados com a privacidade disso. Eu falei, não, como assim com a privacidade? O nosso serviço é exatamente para defender a privacidade do deficiente visual. Mas, Marcelo, como que você vai defender a privacidade do deficiente visual se vocês colocaram uma infinidade, não rio, de secretários para falar o telefone e o laudo? Isso é um absurdo. Você está garantindo que uma pessoa que não é aquele detentor do laudo, lendo o laudo por telefone. Juro para você, filho, não é uma brincadeira. No primeiro momento eu travei, eu falei, não, será que isso é uma... Já existiam as famosas pegadinhas e tal. Será que isso é uma coisa séria? Será que estamos falando sério? Era seríssimo. E um questionamento muito justo, porque eles não conseguiam entender o que a gente estava fazendo. Muito justo. E, mais uma vez, defendendo a cautela e a precaução, prevenção. Eu expliquei, não, senhores, desculpa,
E para ficar bem pontuado e defendendo e agradecendo muito a eles, muito. Só posso agradecer. Estou falando de doutores, estou falando de mestres, de pós-docs, professores, pessoas do mais alto gabarito. E eu, com muita tranquilidade, expliquei, não, a colocação do senhor é muito pertinente, mas talvez vocês não tenham ciente de um detalhe. Eu uso uma tecnologia chamada Text-to-Speech, que é nada mais hoje todo mundo conhece. Nossa, bastante, hoje é bem utilizado, bem né? utilizado, Da IA e tal. onde a gente faz a transformação do laudo num texto. E detalhe, eu faço isso para alguns exames, que são exames que podem ser mais fáceis, principalmente para pacientes crônicos, que fazem dosagem de glicose. Exatamente. Acompanhamento, né? Tinha uns 10 laudos, eu não me lembro agora, 10 exames, e é muito pontual. Foi surreal, porque eles não acreditavam. Peraí, vocês não têm secretárias lendo os laudos? Eu falei, não, senhor, isso é um robô. E robô, deixa eu explicar, não é robô físico, é um robô que a gente chama de um monte de programas, serviços, servidores, que estão rodando e fazendo e lendo isso. Foi surreal, você foi risada do início ao fim, tapinha nas costas, e agradecer. Falou, cara, isso aí é maravilhoso. E aí, Inovação, né? isso, inovação pura, mas o entendimento dela, você veja que causou, estremeceu um ponto muito grande. Eu conto isso com muita satisfação, porque, como eu falei, eu tive a oportunidade de explicar. Sobre esse serviço ainda, ele também é muito curioso, que ele foi feito para deficientes visuais. E nós atiramos de um lado e acertamos outro. Ele acabou explodindo de uso. Ele foi contratado por algumas empresas, entre elas um grande grupo, um grande laboratório, não vem ao caso o nome, um grande laboratório, e nós caiu nas graças, acredite, muito engraçado, para as mulheres que faziam o beta-HCG. Nós fazíamos milhares de ligações, nós recebíamos milhares de ligações ao dia para as mulheres que faziam beta-HCG e que estavam aflitas para saber o resultado. Era ainda um cenário que estava no portal app, então elas queriam, de uma forma Receber usual, logo o resultado e ligar. Por que eu estou destacando esse modelo? Né? Porque não tinha entrave tecnológico nenhum, mas existia um entrave de conhecimento de tecnologia comportamental. Acho que é o medo do novo É também. o medo do novo, é o desconhecimento. E, novamente, agradecendo e destacando. Eram pessoas do mais alto nível, médicos, mas não conheciam tecnologia. Esse caso, para mim, foi um marcante, porque depois eu ganhei um apoio restrito, a gente tentou levar isso mais. Infelizmente, essa empresa que botou isso em milhares já foi vendido e depois, esse é outro tópico, né? Depois que foi vendido, o serviço, um ano, 2 anos depois, foi descontinuado. Aí entra a dúvida, Marcelo, como que a startup entra hoje no meio da saúde, trazendo inovação ou falando algo a respeito, se tem esse quesito, né? Então, as startups devem ajudar muito, têm obrigação de ajudar muito. A startup tem uma frase que eu gosto muito, né? Muito, muito dessa frase, eu não me lembro, se alguém souber, bota aí nos comentários. A frase é mais ou menos assim, eu não tenho medo das grandes empresas, zero. Eu tenho medo daqueles 2, 3 garotos que estão numa garagem em algum lugar, hoje não é mais garagem, construindo alguma coisa que vai mudar. Esse cara que eu tenho medo. Isso, para mim, é startup. Isso, para mim, é a essência da startup. Mas nada é perfeito, né? Nada é tão perfeito. Eu acredito muito nesse discurso que eu acabei de fazer. Se alguém souber quem falou essa frase, não fui eu, não é minha, é uma pena. Gostaria muito de ter sido dono dessa perfeita alusão a uma startup. Mas eu vou falar um ponto que me dá um friozinho com relação às startups, principalmente o mundo que eu conheço, que são as health techs, empresas, startups em saúde. Eu diria, sem chance de estar errando, pouco, 8 entre 10 startups desse mercado, a primeira pergunta que eles fazem quando estamos conversando é: qual é o teu EBITDA? Você está em que ciclo? Você é seed, pré-seed? Você já investiu, tem operação? Qual é o valuation que você tem? Eu lembro de pouquíssimas, eu já participei de uma enormidade de eventos onde efetivamente o foco que estava sendo colocado era o que vai ser produzido de fato de mudança na saúde. Eu via muito foco no ganhar dinheiro e vender. Aí eu faço um outro questionamento. Vocês acham que o Eduardo Saverin, que o Bill Gates, o Jeff Bezos trabalharam exclusivamente pelo dinheiro? Com certeza absoluta, não. Eles tinham sonhos e buscaram seus sonhos para mudança. Posso citar uma série de outros exemplos. Você pega Einstein, você acha que trabalhava por dinheiro? Não. Você acha que César Lattes trabalhava? Você acha que Miguel Nicoleles, certamente um dos maiores médicos pesquisadores do mundo, reconhecido
Mundialmente, no Brasil, pouco. Outros estão ganhando alguma evidência. Sérgio Sacani, agora, um cara maravilhoso, que está tentando levar a ciência. E por que eu estou dizendo isso com muita tranquilidade? Eu acho que as startups têm que seguir um sonho, têm que seguir uma proposta para realmente disruptar, mudar, melhorar significativamente. E onde eu vejo que está tendo muita dificuldade. Primeiro, muitas. O foco é um só. Eu quero fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro, vender para um grupo grande e ir embora. Desculpa, eu sou pequeno. Se você está pensando só em dinheiro, sei que vai ter uma avalanche de gente que vai discordar de mim, faz parte. Se você está só pensando em fazer isso, você é pessoa muito pequena. Você está tendo uma... Vai ser mais uma, não vai ser a... Muito pequena. Você vai ter mais uns 7... Se você estiver pensando em como você vai mudar o processo da saúde, e como eu disse, eu dei alguns exemplos de alguns nomes que se propuseram em algo infinitamente maior. Então, o primeiro ponto que eu acho é isso. As startups, tem startups simplesmente maravilhosas, claro, é o mercado, bons e ruins. Então, eu acho que tem que ter um foco hoje, como eu estou dizendo, experiência minha, eu estou aqui relatando as minhas experiências. Todos os eventos que eu vou, as primeiras perguntas que são... O cara mal pergunta o que você está fazendo. Qual a inovação que Qual a inovação? Isso é ampassando, ele vai direto. Está faturando? Fatura com isso é EBITDA. Isso é o valuation. Já chegou? Você é unicórnio? Amigo, você me desculpa, se o seu foco é só esse, seu sonho, na minha opinião, é pequeno. E aí eu também faço uma outra colocação em relação às startups, que é o que está permeando, o que está oxigenando essas startups, essas empresas de uma forma geral. E aí eu faço uma outra colocação. Observa que você ter uma startup, uma ideia, onde o seu ciclo está relacionado a um grande grupo, me desculpa. Você tá orbitando sempre um grande grupo. Eu estou vendo muito essa iniciativa. Grandes grupos, grandes empresas de saúde, montando hubs para capitanear startups e pensar aquilo e trazer para dentro do grande grupo. Que eu acredito, assim, com uma falácia imensa. Isso. Eu não acredito nesse modelo. Ou seja, os grandes grupos ficam observando o mercado, entendendo o que está acontecendo e trazem para perto as operações e botam no que chama... Tem vários nomes bonitos aí. Eu acho que esse modelo da... Seria medo de... Claro que sim. De explodir. Claro que sim. Claro. Sabe que tem potencial. Sabe isso, que tem né? potencial, quer entender. E aí você tem uma situação que é muito clara. Você traz para perto. E aí traz para perto. É um jeito de abafar. Não vou deixar crescer, vou segurar, porque senão... Vou tentar entender como eu faço dentro da minha operação, como eu faço dentro do meu cenário, como eu internalizo isso. Só que todos os casos, todos é exagero, né? O nada e o todo sempre é um exagero, mas uma parcela significativa, principalmente quando estão dentro de hubs, já totalmente orientada a grandes grupos, na minha opinião, você já tem um prejuízo natural. E da mesma já perde a essência dela também. Você já perde talvez vai começar a trabalhar em cima do que é mandado para fazer. Se você está construindo algo que o dinheiro, o interesse, tem um cara que já está naquele mercado e está te vendo, desculpa, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu diria que você já nasceu natimorto, você já vai ter uma dificuldade. Então, o meu comentário, isso é para todos? Claro que não. Como eu disse, nada é nada, nem nada é tudo. Mas eu acho que... E da mesma forma, eu vejo isso também uma dificuldade grande para o mercado, das startups iniciais, health techs, emplacarem. Eu não lembro de onde foi esse trabalho, um trabalho mais ou menos recente, acho que tem 1 ano e meio, 2, falando do péssimo rendimento das health techs. Péssimos rendimentos. Não, lembrei agora de quem foi esse trabalho, de uma empresa, não vou falar o nome, de uma empresa que faz, ela faz como se fosse um book de startups. Ela é um grande diretório de startups. Procure aí uma referência nesse mercado, lembrei da empresa, e ela fez um book mostrando assim a efetividade nula. De 100 startups health techs, 2 conseguiram alguma coisa e muito assim parcial. E eu gostaria de destacar um caso de uma determinada empresa que está tentando mudar. Ele está tentando, esse cara, eu conheço ele, não sou amigo dele, mas eu o conheço. Ele está tentando mudar o foco da atuação dos planos de saúde, saindo da doença e vindo para a prevenção para o paciente, que parece também uma coisa óbvia. E você vê que está tentando e não vai. Esse cara, um relato dele muito interessante, ele fala, eu fui em 70 fundos, 80 fundos, não me lembro o número exato, e todos os fundos de investimento que eu fui, eu recebi um não. Normal também. O mercado, o dinheiro é muito difícil. Não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro fácil. Michel Nicoleles,
fala a mesma coisa. Quando ele teve a ideia fantástica da interface cérebro-máquina, ele bateu num monte de universidade e o pessoal riu. Os grandes projetos, grandes empresas, a gente vê que a essência acontece isso, né? Direto. E isso também está intrinsecamente ligado aos fundos. Sim. Mas, Marcelo, são todos os fundos? Forma alguma. São todos de forma alguma. Novo, nem nada, nem todo. Tenta ficar na linha do meio. Mas é importante, você que está montando a sua health tech, você que, como eu falei, você que está com seus 3 amigos numa garagem, hoje não é mais garagem, está lá numa colocation, está lá na sua casa, assim, que teve muito cuidado para você não matar na largada a sua ideia. Tenta muito conversar. A resiliência numa escala de 1 bilhão, aí na escala nem de 1000, de 1 bilhão, para você entender que não vai ser fácil. Mas, eu vou também citar um pouco a minha experiência. Eu tive uma jornada visitando fundos. Visitei certamente mais de 40, 50 fundos, voltados, a ampla maioria, para investimentos em saúde. E é a mesma coisa que eu vou falar em relação às startups. É uma tragédia. Eu não posso descrever de outra forma. Mas, Marcelo, por que você está dizendo tão pessimista? Não estou pessimista, não. Eu acho que é o mercado, é o normal. É o normal. Você não vai para o mercado e só vai achar o nirvana, o que há de melhor. Você vai achar de tudo. Você tem que procurar. Eu tive a felicidade de 50 que eu pesquisei, achei 2. Que não são bons, são excepcionais. Eles estão diretamente relacionados ao crescimento do seu negócio. Ele quer que o seu negócio cresça. Ele não interfere, ele quer que o seu negócio cresça. Faz esse negócio virar. Porra, eu acredito no teu sonho, vamos levar isso para frente. Mas olha, eu conversei. Vou citar 2 casos. Esses 2, que eu tive o privilégio enorme de conhecer, de conviver, 2. Um de conviver e outro de conhecer. Esse outro que eu conheci, vou contar só uma experiência para vocês que estão nos ouvindo, que estão montando a sua health tech, a sua ideia. Como eu falei, eu fui em 40, 50 fundos, já bati na porta, já apresentei. Teve alguns fundos que foram apresentados para mim assim, esse é o maior fundo, o cara gerencia 100 bilhões, o outro gerencia, está no mundo inteiro. E eu diria que eu não queria nunca mais pisar lá, porque não foi ruim a experiência, foi catastrófica. Como eles recebem muita demanda, muita gente querendo o dinheiro deles, então eles botam, de novo, tem que tirar o véu, não vou ficar politicamente correto, tem que tirar o véu. Botam um analista, uma das minhas apresentações foi fantástica. Eu cheguei nesse fundo gigantesco, bilhões e bilhões e bilhões de gestão, passou de 1 bilhão, para mim pouca diferença, vai ser 1 bilhão ou 100 bilhões, mas é bilhões de dólares. Aí eu apresentei meu projeto, falei, isso é um projeto, a gente está fazendo isso, a gente tem interesse disso e tal. Aí o analista, rapaz, muito novo, virou e falou assim, perfeito, mas quantos clientes o senhor já tem? Eu falei, não, senhor, isso é um projeto, a gente estou querendo fomentar para fazer isso. Não, eu entendi, mas mesmo sendo um projeto, quantos clientes o senhor já tem? Eu falei, não tenho clientes, é um projeto, ainda estou na fase da concepção, quero entender se a gente pode isso. E a conversa não funcionava, não ia de jeito algum. Ele falou, sim, mas e a margem do senhor? Eu falei, não, senhor não entendeu, eu não estou em produção, isso é um projeto. Isso para um exemplo assim, esdrúxulo que eu estou dando, e era certamente um dos maiores fundos de investimento do mundo voltado para a health tech. Mas, Marcelo, só tem desgraça para de jeito algum. Como eu falei, eu tive a felicidade de conhecer 2, que claro que eu não vou citar o nome, essa formação vou guardar comigo por muito tempo, e viraram amigos, inclusive. Toda dinâmica diferente. E vocês têm que procurar bater na porta deles. E um desses, que foi tão interessante, eles entenderam a ideia, chamaram um board, 3, 4 profissionais de saúde, aquela conversa maravilhosa, perguntando, respondendo, uma dinâmica de crescimento maravilhosa, e aí você vê, esse aqui entendeu, esse vai levar a gente para o andar de cima. Eu queria levantar um ponto agora, voltando ao assunto da startup, né? Ainda pegando esse gancho de startup, a gente vê diversas empresas hoje na área da saúde falando muito de inteligência artificial. IA, liberação de laudo no remoto, não sei o que e tal. Beleza. No entanto, a gente tem algo na saúde que é uma tabela chamada LOINC que até hoje não emplacou. Aí eu fico perguntando o porquê da gente não aproveitar isso para trazer isso para o mercado. Você fica com diversos laboratórios falando diversos tipos de exame diferente, em códigos diferentes. Mnemônicos diferentes. Vamos se preocupar com inteligência artificial e esquecer uma coisa que é essencial para isso tudo. Por que eu não uni? Por que essa startup ainda está... Eu queria entender qual a dificuldade hoje disso na saúde, sabe? Posso falar um pouquinho sobre isso. O processo do LOINC,
já deve estar chegando a 30 anos de implantação no Brasil. Deve estar chegando a 30 anos. Agora, por força governamental, começou a, muito ainda timidamente, andar, avançar e tal. E 30 anos para você implantar uma tecnologia, quer dizer, foi muito mais difícil que o Da Vinci, né? Está sendo muito mais difícil que até a medicina, está sendo muito mais difícil que o Pocket. Mas, Marcelo, você acredita que esse problema é a limitação tecnológica? Veementemente não. Em hipótese alguma, não. Tem uma série de outros interesses que não é tecnologia. Não, mas tem o problema do prontuário, dos arquétipos. Esquece isso. Não é esse o problema. O problema não é tecnologia. 20, 30 anos se arrasta. Esse é um exemplo. Tem uma série deles. Se arrasta e não se consegue implantar. E por que não se consegue implantar? Eu acho que, só para abrir isso aí, eu faria 2 proposições muito agudas. Antes de falar das proposições, só falar um pouquinho mais. Esse é um exemplo maravilhoso que você está trazendo. Não tem ainda, não é universal ainda. Existe uma dificuldade imensa de interoperabilidade. Você não consegue falar banana prata com banana prata. Você fala banana. Mas é prata? É banana ouro? É banana da terra? Você não consegue. E isso é fato, é presente, não só no laboratório. Cabe destacar que a Veus, a gente como um todo, né, a gente trabalhou com diversos laboratórios, fazendo essas integrações na pandemia, fazendo integrações, levando, inclusive, como destaque lá na época dos grandes eventos e tudo mais, do Covid. Fizemos integrações com diversos laboratórios e a gente vivenciou isso na prática. Laboratórios comunicando o mesmo exame de diferentes formas, enquanto existe uma tabela universal que fala que aquele exame é aquele código. Tanto que o governo hoje utiliza ela. O RNDS utilizou essa tabela como base. Aí por que não se utilizar, por que não trabalhar com interoperabilidade, tendo um padrão FHIR aí, que é um padrão universal também? A gente começa a fomentar mais essas startups para pensar nisso. Eu sei que a alta hoje é inteligência artificial. A alta hoje, o foco principal é inteligência artificial. Mas por que não utilizar isso em conjunto, né? Eu vejo que as startups hoje estão querendo muito utilizar desse argumento para eu tenho uma inteligência artificial. Peraí, mas cadê a base elementar disso? A estrutura que é o código, a comunicação, a interoperabilidade, entendeu? Então a gente fica nesse meio, porque não se sabe até que ponto é realmente viável a inteligência artificial. Será? Será que realmente o foco principal é utilizar a inteligência ou se é para eu vou falar que eu tenho porque é um momento de mercado, eu quero utilizar isso como base. Entendeu? Você está tratando um ponto muito, muito bom, porque é um exemplo claro do que não deu certo. O Loinc não deu certo porque ele mexe num ponto muito importante do mercado. Interoperabilidade. A interoperabilidade, de novo, tirando o véu. É muito bonito. Todo mundo fala, vamos fazer, e você vê os modelos de interoperabilidade emplacados, são pífios. É para inglês ver. Você não tem interoperabilidade. Você tem uma pseudo exportação de dados, uma coisa muito, muito reservada. Eu fico feliz que o governo está enxergando isso agora e já está começando a implementar isso. Excelente, excelente. Mas 20, 30 anos, o problema foi tecnologia. Eu ouvi várias vezes, o entrave é tecnológico. De forma alguma. Teve uma série, ainda tem uma série de outros entraves que não descortinaram o uso do Loinc, como de uma série de outros, com a própria interoperabilidade. Palavra horrível, né? Eu sempre falei isso. Interoperabilidade é a pior palavra do mundo. Mas esse é um ponto. E eu faço um desafio. Isso caberia uma avaliação. Vocês que estão ouvindo, vocês que são da área de administração, da área de engenharia da saúde, que estão envolvidos, que consigam aprofundar, estudar esse caso, mas estudar com muita faltou a palavra engenheiro de processos, que eu queria dizer, engenharia de produção até, pessoas que estão envolvidas e estudar, fazer uma tese de mestrado, acho que está a tese de doutorado, o modelo falido da Loinc para implantação no Brasil em 20, 30 anos que não aconteceu. Isso seria assim, bastante interessante. E isso teve já envolvimento de muita gente, de muitas sociedades grandes e pequenas, outras, como você colocou, oportunistas que estão falando, não querem fazer nada. E eu acho que teria que ser discutido. E 2, alguém de fato abraçar isso e resolver essa questão. Eu deixo muito claro aqui a minha posição sobre Loinc. Eu participei, vi um pedacinho disso e vi que o problema não era tecnologia. Falei, a tecnologia está resolvida. Agora, implantar que é o problema, e não se tinha interesse em implantar, como não se tem até hoje. Isso é pauta para um Veuscast, que é interoperabilidade, que é entender a dificuldade de um querer falar com o outro, e por que você não quer falar com o outro?
Qual é essa distância? Por que você quer distanciar? Por que você quer criar ilhas em pleno século XXI? Ilhas, lock-in, são palavras malditas, mas isso é fortemente presente na saúde. E a dificuldade do lock é uma representação muito clara desse cenário. A gente fica pensando, né? Hoje temos diversos equipamentos pocket, diversas soluções pocket. No entanto, também temos diversas empresas que vendem isso para o mercado de forma fechada. Sim. Você só vai comprar o meu equipamento é esse, só vai falar com o meu equipamento. Você vai usar meu Aí teste. você fica pensando o seguinte, imagina que uma farmácia da vida implantou algo desse tipo e no meio do percurso a farmácia sente a necessidade de trocar. Como que ela faz? Uma tecnologia nova ou alguma coisa nova? Como que ela faz? Não faz, tá amarrado. Tá amarrado ali naquela empresa, naquele contrato e não consegue sair. A gente, inclusive, às vezes trabalha nessa vertente. Não, a gente não quer se tornar uma empresa, algo que você vai utilizar só isso aqui. Não, é um hub. Quer trocar? Vira a chave, troca, bota o equipamento no lugar. Pô, deu problema com essa marca, que não tá satisfeito com essa marca? Troca, a gente bota outra no lugar. É isso. E é isso que o mercado tem que entender. O Pocket não só por si só vai trazer melhorias como um todo na ponta, só que também não adianta colocar um Pocket em específico, se amarrar uma empresa para daqui a pouco você realmente ter algum problema, o equipamento tem um problema, demora meses para a empresa te substituir, você vai ficar parado? Refém, vira refém daquilo ali. Isso aí. Eu acho que a gente precisa mais dinamizar isso, entendeu? Tem soluções que é hub. Troca a chave, você É isso. viabilizar mais isso para o paciente. Tem alguma coisa, algum teste mais sensível, mais específico, veja a necessidade de uma implantação, eu posso trocar. Com certeza. E adicionar também, né? Adicionar, exemplo, pô, esse equipamento não faz esse exame. Beleza, vem cá, a gente coloca outro. Qual que você quer? Tem esse aqui também. Só conectar. Quando você fala de adicionar, me faz lembrar a nossa história. Em 2018, quando a gente apresentamos no Congresso, nós tínhamos 20 e poucos testes. Não me lembro exatamente quantos, 20, 25. Em 2020, com Covid, era só Covid, mas logo depois 40 testes. Hoje, nós estamos para situar todos que estão vindo no futuro, nosso vídeo, nós estamos em março de 2024. Nós temos hoje mais de 160 tipos de testes e vamos fechando com mais de 200, 250 tipos. Não tem como, é um hub. A gente está agregando as melhores soluções do mundo inteiro para a nossa plataforma. Nós não queremos ficar numa solução aberto, todos combinados, integrados, e o melhor deve ser utilizado pelos pacientes, deve ser utilizado pelas empresas. Essa sua colocação é maravilhosa. E esse crescimento é importante. Como é que você faz isso fechado? Você fica na mão refém de uma empresa? Uma empresa que vai te oferecer, não, eu te ofereço 10. Normalmente você fica refém por uma questão comercial, né? Você acaba... Amarra um contrato, acabou, e você fica preso naquele contrato ali. Tem ruptura de paga a cláusula. Você para, se você ficar preso a um... Isso é bom destacar para uma farmácia que ainda não implementou essa solução, que ela fica atenta a isso. Porque não adianta você achar que, beleza, o Point of Care, a gente sabe que realmente veio para ficar, mas, no entanto, você tem que se atentar a esses detalhes de contratuais para depois você não ter uma dor de cabeça maior lá na frente. A gente sabe que é uma evolução, está acontecendo, vai haver procura. Nós, da Veus, assim como outras empresas, está sendo falado muito de pocket no mercado. Os clientes vão começar a procurar cada vez mais isso. As farmácias estão vindo com peso no pocket. Então, a farmácia tem que se atentar aqui. Eu vou colocar uma solução que, se eu der problema, eu vou conseguir colocar um outro equipamento de imediato. Porque, assim, a gente recebe muito comentários nas nossas redes falando sobre um caso americano, não vou citar nomes aqui, que no começo foi essa falácia. Não, essa empresa é muito boa, legal, aí você tem um equipamento, não, esse equipamento vai fazer diversas soluções. Beleza, e se esse equipamento parar de funcionar, ou se for provado que esse equipamento não funciona, a sua farmácia está com um contrato amarrado naquela empresa? Entendeu? A sua solução está amarrada naquela empresa. E se você não tiver outra de backup, você vai jogar tudo que você fez, você vai jogar o seu nome fora por conta de uma amarração de um contrato. Entendeu? Então acho que é isso que vale destacar hoje. A gente precisa falar mais sobre isso, que não adianta. Pocket vai vir para ficar, fato. Só que também se atente a que tipo de pocket você vai colocar na sua solução. Isso, é o que a gente tem falado. Pocket precisa estar aberto, você precisa poder plugar outras soluções. Hoje eu posso começar com um aparelho de imunofluorescência para fazer
dosagem de hemoglobina glicada, mas amanhã eu quero plugar um hemograma, depois eu quero plugar testes imunocromatográficos. Então você tem que ter uma solução, um hub, uma solução aberta, que você consiga plugar todas essas soluções de forma digital e toda integrada. Exato, e cada vez mais exames, mais exames. Começa, você está começando, isso eu falo justamente para você farmacêutico, para você profissional de saúde. Você está começando agora, começa pequeno. A gente sabe que a demanda para isso vai aumentar gradativamente, assim como vocês estão divulgando essa solução para o mercado, nós como empresa também estamos fazendo isso. O nosso objetivo é atrair o paciente. A gente quer o paciente na ponta. A gente quer melhorar a vida da pessoa. Então, atendimento primário. Então, assim, não adianta você abraçar uma causa de que eu vou colocar tudo isso que estão me oferecendo, uma empresa está me oferecendo essa solução que parece maravilhosa, não tem demanda suficiente para isso nesse momento. Começa pequeno, mas começa pequeno de forma estruturada, de que você vai adicionando mais opções, você vai aumentando o teu leque de exames. Portfólio, né? Exatamente, gradativamente. Isso vai trazer um ganho, não só financeiro, como que você vai melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Entendeu? Então isso é importante destacar, porque vamos colocar que o governo compra essa ideia, assim como as empresas como um todo compram essa ideia. Beleza, agora você está liberado para fazer diversos exames, mas não tem equipamento suficiente, porque você tem aquela empresa que está te amarrando ali, só pode ficar com ela. Não pode plugar outra solução. Entende? Então acho que é isso que também tem que se viabilizar, tem que se pensar no ato da contratação, é algo que a gente sempre está batendo na tecla. A Veus é a solução, a Veus é o hub, a Veus vai te disponibilizar isso, mas é só pensar, analisa os contratos que vocês estão avaliando, analisa detalhadamente, porque você pode começar pequeno. Você pode começar com um sistema, você pode começar com uma plataforma, uma solução, que gradativamente, conforme a demanda vai aumentando, você vai expandindo. E é isso que a gente quer trazer para o mercado, né? Exatamente. Começa pequeno, como você falou, de repente um teste imunocromatográfico, e aí você vai aumentando, vai surgindo a demanda, e aí você vai aumentando progressivamente, mas com alguma solução que seja estruturada, que você possa fazer essas interfaces, esses plugins, né? E o nosso objetivo é esse, né, Marcelo? O nosso objetivo é trazer, de fato, tecnologia, solução, integração para o farmacêutico, para o laboratório. Para o laboratório também, a gente faz integração com o laboratório. A gente faz interfaceamento para o médico. A gente quer realmente pensando no paciente, visando o paciente em primeiro lugar, a qualidade de vida das pessoas, que gradativamente isso vai se expandir. As empresas vão crescer, mas não adianta focar só financeiramente falando só em dinheiro. Isso. Não, acho que existe um contexto maior. Então é isso. Excelente. Para a gente chegar agora na conclusão, Felipe, maravilhoso. Assino embaixo do que você colocou. Só vou fazer alguns pontinhos finais para fazer o nosso fechamento. O primeiro deles, uma indicação. Nos cobraram isso, eu vou fazer. Marcelo, indica um livro para quem quer entender um pouco desse mundo. O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz. Depois a gente fala sobre ele, mas dê uma lida nesse livro, depois a gente vai falar sobre ele. Segundo ponto importante que eu queria falar. Vem novidade boa da Veus para vocês, vem novidade boa do nosso Veuscast. Nós vamos lançar muito, muito em breve uma novidade maravilhosa, não é, doutor Fábio? Sim, a gente vai vir com uma novidade aí para tirar dúvida de tudo que é pocket de quem tiver aí do Brasil todo aí. Vamos ter uma novidade muito boa. E um terceiro ponto para fazer o fechamento dessa reunião de hoje, desse nosso bate-papo, que eu adorei, tá? Mais uma vez eu quero registrar isso. O terceiro ponto, eu queria agradecer a todos que estão participando nas redes sociais da Veus. É um marco que aconteceu recentemente na nossa empresa. A gente não pode se comparar de forma alguma aos grandes hubs. Não estou falando de saúde, aos grandes provedores de internet, de conteúdo. Nós não somos artistas e coisa que o valha, mas no último mês nós batemos mais de 1 milhão, repito, mais de 1 milhão de acessos em todos os nossos canais digitais. Isso para nós, eu sei que se for comparar com os grandes artistas brasileiros, isso é uma gota no oceano. Mas quando a gente fala de temas tão difíceis, complexos, agudos, de saúde, saber que a gente conseguiu, no último mês, bater mais de 1 milhão de pessoas navegando na Veus, nos deixou muito orgulhosos e nos dá muita força para continuar nesse trabalho que não está sendo fácil, não tem absolutamente nada fácil. E da mesma forma eu falo para você que tem sua health tech, que está começando o seu processo, que está entrando no...
acha o caminho do bem, acha o caminho correto, acha aquele cara que vai te apoiar e vai te levar para frente, que existe. E existe um espaço imenso, imenso nesse mercado. Existe muito por fazer. Nós estamos preenchendo uma lacuna do Pocket e os Veuscasts estão aqui para falar um pouquinho com vocês e apresentar um pouco do nosso cenário para vocês. Agradeço demais a atenção de todos vocês. Esse foi o Veuscast número 2. Eu sou Marcelo da Veus, Marcelo Botelho da Veus. Um grande prazer falar com vocês e até breve.